Você estava deitado no chão de pedra fria, sentindo a poeira fina se espalhando suavemente pelo ar seco. O sol ainda não havia aquecido a câmara escura onde se preparava para o ritual. O silêncio ao redor carregava um peso quase palpável, uma promessa fria que se agarrava à sua espinha mesmo antes do primeiro raio de sol penetrar a escuridão. Ao seu redor, as paredes ressonavam o eco distante das conchas e tambores, seus sons monótonos marcando o ritmo lento e interminável que parecia se estender para sempre. O cheiro forte de resina e incenso queimado quase lhe tirava o fôlego, cortando o ar carregado como uma lâmina invisível. Suas mãos começavam a sentir a textura áspera da argila grossa, cheia de grãos que irritavam sua pele sensível enquanto eram aplicadas no seu corpo. Cada toque parecia insistir na sua pele, em uma dança lenta entre desconforto e resignação. A água fria escorria por entre seus dedos enquanto você tentava lavar a areia grudada do dia anterior, repetindo o movimento cansativo que parecia não ter fim em um ciclo vicioso. Ao seu redor, a pouca luz do amanhecer lançava sombras pálidas no chão, um azul desbotado que dava vida àquele espaço feito para a purificação. O aroma madeirado do papiro molhado se misturava ao suor que escorria lentamente pelo seu rosto. Você percebeu o tremor quase imperceptível em sua mão, enquanto seus músculos denunciavam o quanto tempo se alongava nessa cerimônia que, embora prometesse limpeza, impunha um sofrimento silencioso e constante. Lá fora, a aldeia ainda dormia sob um manto de névoa, e o estalar distante das primeiras madeiras queimadas em fogueiras parecia carregar a esperança daqueles que aguardavam o dia. Você pensou por um instante no absurdo da vida moderna. Se hoje um simples sem bateria nos desespera, imagine o que significava ver sua última lasca de lenha virar cinza sem poder reabastecer. A resignação fez-se companhia ao seu pensamento breve. Naquele momento inicial, o calor compartilhado ao redor da fogueira comunitária parecia uma memória distante, um lampejo tênue de conforto antes de um novo desafio. Você virou a cabeça lentamente, sentindo o frio da pedra contra suas têmporas, e ouviu o súbito silêncio. O som constante das conchas e tambores cessou de repente. Cada membro da aldeia parecia prender a respiração. Olhares significativos trocaram-se entre seus vizinhos, invisíveis a você, mas percebidos no ar pesado que agora o envolvia. Algo estava para acontecer. Uma reviravolta silenciosa, não anunciada, que arrancou suas esperanças e substituiu-as por uma tensão esmagadora. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você permanece imóvel, cada músculo tenso, enquanto o silêncio abrupto faz a escuridão parecer ainda mais densa ao seu redor. O ar está tão quieto que até mesmo sua respiração soa pesada, como se perturbar o ambiente fosse um pecado escondido. Seus olhos, lentamente acostumando-se à penumbra, mal distinguem as sombras ondulantes projetadas pelas tochas distantes. Tudo parece suspenso em um instante eternizado, um limiar entre o que foi e o que está para acontecer.
A textura da pedra onde repousa seu corpo ressoa sob suas costas, fria e implacável. Sente a poeira fina pousando em sua pele, uma carícia lenta e quase imperceptível, como um lembrete do tempo que passa sem pressa. O cheiro de resina queimada ainda persiste no ar, misturado à umidade tímida que começa a infiltrar-se pelas frestas do teto. Você percebe o gosto leve e áspero desse ar carregado, quase como um convite silencioso para continuar respirando, mesmo quando a vontade de fechar os olhos cresce a cada segundo. Um som sutil rompe a quietude, um farfalhar delicado como de folhas secas tocadas por um vento tímido. Você sente mais do que ouve, algo se movendo levemente à distância. Seu corpo reage com um fio tênue de alerta, mas mantém-se imóvel, absorvendo cada detalhe da sensação. O leve tremor sob suas mãos espalha um frio que sobe pela espinha, enquanto seu olhar busca, vagaroso, o ponto exato de onde aquela presença emana. O ar parece pressionar sua pele, um toque quase invisível que carrega a promessa de um novo suspiro a caminho. Você se esforça para manter o controle das emoções, sentindo o ritmo do seu coração bater pausadamente contra o peito. Cada segundo estendido ali se dissolve em minúcias, o chão áspero que pressiona suas palmas, o aroma sutil da madeira envelhecida que permanece nas paredes, o som compressado de sua própria respiração que ecoa dentro do seu crânio, transformando-se em um tambor silencioso de resistência. Você lentamente eleva a mão, sentindo a resistência da argila enrijecida que ainda descansa na pele. Passa os dedos sobre ela com cuidado, notando pequenas imperfeições, as irregularidades que dão forma àqueles rituais de sofrimento e purificação. A textura é espessa, um pouco fria em contraste com o calor crescente que sobe pelo seu corpo. Lembrança do suor recente que reluz em sua testa. O movimento é repetido, ritualístico, uma dança entre dor e resignação, que se prolonga sem pressa, cada gesto feito para manter a mente distante do peso que instala sobre ela. Lá fora, a luz do dia finalmente começa a vencer a névoa que cobre a aldeia, trazendo sombras alongadas que deslizam pelo chão lamacento. Você percebe o aroma da fumaça das fogueiras, um cheirar distante, terroso, que se mistura com a umidade fresca da manhã. É um cheiro que traz alguma forma de conforto, breve e fugaz, como um lampejo do calor compartilhado ao amanhecer. Você imagina por um momento o círculo de pessoas ao redor do fogo, suas peles brilhando sob a luz tênue. Mas o pensamento se dissolve rapidamente, substituído pelo peso do que ainda está por vir. Cada centímetro do seu corpo parece carregar a memória da tensão acumulada. Os músculos se contraem e relaxam em um ciclo quase imperceptível, enquanto você controla a respiração lenta e profunda, tentando acalmar o turbilhão silencioso que cresce no seu interior. Suas pálpebras sentem o peso exato da exaustão, quase cedendo a um momento de descanso que você sabe não ser permitido ainda. A sua mente repete o gesto das mãos uma última vez, puxando a argila solta, sentindo cada grão resistir, cada pedaço que se solta da pele. O ruído abafado surge novamente, mais próximo, como se alguém ou algo estive se aproximando. O som é tão leve que poderia ser confundido com o bater de asas de um pássaro distante, ou talvez o arrastar cuidadoso de um passo descalço sobre folhas secas. O silêncio ao redor parece absorver o ruído, tornando-o quase inaudível,
mas seu corpo reage sem hesitar à vibração invisível no ar. O coração parece pular uma batida, e você prende a respiração, o corpo congelado em pura atenção. Os olhos, agora acostumados à penumbra, percebem uma sombra se movendo com lentidão controlada. Não há pressa, apenas o deslizar meticuloso, como se a própria noite estivesse se desdobrando em um gesto estudado, xadrez sombrio dançando entre a luz e a escuridão. A tensão que antes parecia uma presença intangível ganha contornos. Uma figura longa e silenciosa que se aproxima, carregando o peso de um segredo não dito. Você sente o ar mudar ao redor, o frio esfaqueando a pele exposta enquanto a proximidade se transforma em uma mensagem muda, um aviso que não pede resposta, apenas atenção. O tempo desacelera tão completamente que cada batida do seu coração parece ressoar em câmaras ocultas do seu corpo, ecoando um chamado que ainda não compreende. O silêncio retoma seu lugar, com uma intensidade nova, mais denso, como se estivesse esperando que você tome uma decisão que mal percebe estar diante de si. E então, quase imperceptivelmente, um cheiro distinto, de terra molhada e madeira antiga, invade o espaço, despertando uma reminiscência profunda e urgente. Você se encolhe ligeiramente, sentindo o peito apertar em uma contração suave e cheia de significados ocultos. O frio da pedra contrasta agora com uma centelha quente de curiosidade e medo. Uma sombra que promete uma reviravolta silenciosa, um passo além do que você já conhecia. Quando a figura finalmente desaparece nas sombras, um sussurro tênue atravessa o ar, carregado por ventos leves que escorrem pelas frestas das paredes. O momento exato em que você acredita poder respirar novamente é justamente aquele em que escuta, tão perto quanto o próprio focinho do tempo, um som que não deveria existir ali, um som que prenuncia o segredo que a noite guardava. Silenciosamente, começa a se revelar em fragmentos, e você sabe com uma certeza gelada que o próximo passo não será mais apenas seu. Você permanece imóvel, sentindo o peso silencioso da noite cair em cascata sobre seu corpo tenso. O frio da pedra ainda percorre suas costas, um contraste quase cruel com o calor lento que sobe de dentro, carregado pelo suor que escorre em sua testa. A poeira fina agora pousa como uma nuvem delicada, abrindo caminho sob sua pele em pequenos grãos que parecem deslizar com uma calma interminável. Você se concentra no som abafado da sua própria respiração, cada inalação lenta que penetra o ar estagnado e na exalação vaga, como se seu corpo tentasse sussurrar algo para os cantos escuros da câmara. O instante é quebrado por um estalo leve, quase tímido, vindo lá do fundo, onde as sombras se adensam e brincam com os rostos invisíveis que a escuridão oculta. Você sente o ar tremer com uma leve vibração, como se uma presença deslizando sob as pontas dos pés se aproximasse devagar, sem pressa, mas com uma firmeza desencadeada por um propósito antigo. Seus olhos tentam perfurar essa penumbra, nem sempre com sucesso. E, em cada movimento, 5 sentidos despertam, atentos ao que pode surgir sem aviso. O cheiro adocicado da resina queimada emana ainda mais forte agora, misturado a um traço tênue de terra úmida, como se a noite mesma tivesse escorrido para dentro das paredes,
trazendo consigo o presságio de algo que se esconde além do visível. A umidade vaza pelas frestas do teto, formando pequenos filetes que escorrem lentamente, compondo uma sinfonia líquida em ritmo próprio, quase compassado, na pedra esculpida por mãos que você desconhece. Você sente o frescor sutil desses pingos, que desperdiçam a secura do ambiente, e se concentra no contraste entre a aspereza das pedras e a delicadeza, quase maternal da água passeando sobre você. Além da penumbra, um murmúrio distante se eleva, crescente, sutil, formado por vozes apagadas que parecem sussurrar histórias proibidas. O som é tão baixo que mal ultrapassa o alcance da percepção, mas carrega uma carga ancestral, aquela que faz suas orelhas formigarem, se tornando obrigatórias à atenção. Dentro do seu peito, o ritmo do coração diminui como quem tenta se esconder, ao ouvir essa língua sem palavras, carregada de enigma e segredos que talvez nem devessem ser ouvidos. Suas mãos buscam novamente a argila que ainda persiste sobre sua pele. A sensação abundante e áspera do barro ressecado se mesclando ao calor residual do ritual. Você passa os dedos com calma, observando os pequenos grãos que se agarram como resistências silenciosas, cada contato revelando camadas de uma história imutável, tão antiga quanto a própria pedra que o sustenta. É um toque repetido e ritualístico, uma dança lenta entre a mente e o corpo, um lembrete de que ali, nesse limiar, você ainda é parte viva de uma convenção que ultrapassa o tempo. O ambiente parece respirar com você, em um compasso sincrônico. O eco distante de conchas e tambores retorna aos seus ouvidos, mas dessa vez de forma entrecortada, mais lenta e mais profunda, como se o universo ao seu redor fizesse uma pausa para devorar cada nota com voracidade. A poeira levanta-se em pequenos redemoinhos, tocada por uma corrente que você não vê, mas que sente, com uma presença quase palpável, deslizando pela pele como uma carícia violenta e doce ao mesmo tempo. Você sente o calor do fogo agora mais distante, mas não menos presente. Suas sombras dançam nas paredes em figuras esmaecidas, quase irreais, rasgando a penumbra e revelando a textura antiga do templo. O aroma amadeirado da fumaça mistura-se ao suor salgado em seu rosto, despertando uma sensação tênue de conforto, um breve sopro de luz e vida antes que o tempo retorne à sua marcha lenta e inexorável. Lá fora, a aldeia desperta vagarosamente, as primeiras vozes surgindo como ecos tímidos que atravessam a densa névoa até se perder no céu silencioso. Você consegue imaginar seus vizinhos reunidos em meio àquela neblina, compartilhando histórias e esperanças que a distância torna ainda mais frágeis. Mas aqui dentro, no coração frio da câmara, a sua realidade está enredada em silêncio e espera. Uma espera preenchida por pequenos movimentos e sensações sutis, que mantém o corpo vivo, mesmo na iminência do desconhecido. De repente, um ruído seco corta o ar, um estalo distinto que não combina com a naturalidade do ambiente. É algo próximo, quase aos seus pés, uma deslocação trivial, mas que carrega, no seu âmago, o peso de uma decisão que ainda não está diante de você, mas que anuncia sua chegada. Você prende a respiração, sentindo os músculos endurecerem em sua rigidez máxima. O toque da argila firme contra a sua pele
tornando-se um ponto fixo de realidade em meio à severa tensão. Os minutos se esticam em uma eternidade discreta, e então vem a sombra, silenciosa, sutil, movendo-se com a precisão de um segredo que não quer ser revelado, mas que já não tem como se esconder. Seus olhos focam na fluidez desse movimento, cada passo medido, cada balançar de tecido entrelaçado à noite árida que o envolve. Você sente o tempo se diluir, as batidas do seu coração se tornando sinfonia, enquanto a figura se aproxima com a lentidão controlada de quem carrega não apenas um destino, mas também a promessa de uma mudança que não poderá ser revertida. O ar frio toca sua pele, trazido pela presença, e você sabe, sem palavras ou explicações, que aquele instante será o estopim para o que está por vir. A sombra finalmente se dissolve nas teias da escuridão, e o silêncio retoma o seu lugar, mais denso do que nunca, deixando um vazio carregado de significado. E quando a última fagulha de consciência parece prestes a se apagar, um som diferente surge. Um sussurro, uma fuga tênue, um segredo ausente que insiste em se fazer ouvir, tão perto que seu próprio ser treme sob o peso da revelação que ainda está por vir. Você permanece imóvel, sentindo a presença da sombra desvanecer lentamente na penumbra que ocupa cada canto daquela câmara fria. O ar, antes pesado e contraído, se torna novamente um tecido esticado, dentro do qual sua respiração volta a ganhar espaço, ainda que o peso do instante recente arraste um resquício de vigilância. O eco distante dos tambores retoma seu ritmo pausado, furtivo, embalando o silêncio com batidas quase esquecidas, como a pulsação moribunda de um organismo ancestral. A umidade nas paredes parece ganhar vida sob a luz vacilante das tochas, refletindo pontos tênues que se espraiam como lanternas trêmulas sobre as pedras gastas pelo tempo. Você sente o frescor suave das gotas que pendem das frestas, umidade que escorre devagar, muito devagar, a ponto de ser quase uma insistência mais do que uma ocorrência natural. No braço, a sensação pegajosa da argila endurecida coexiste com o frio da água que escorre pelas suas mãos, enquanto elas deslizam hesitantes sobre a pele marcada. Seu corpo inteiro pulsa com uma mistura estranha, o calor abafado do suor preso em cada poro, a aspereza granulada do barro seco e o frio quase suspenso da pedra contra a qual repousa. Você nota cada detalhe, o som distante de um pássaro despertando na aldeia, o cheiro amadeirado que o vento transporta de longe, a respiração fragmentada que escapa de seus próprios pulmões. Tudo se funde em um mosaico sutil e contínuo. E você se torna consciente de cada fio minúsculo de sensação que atravessa sua pele. Os olhos, já adaptados à penumbra, captam imagens que dançam na margem da visão. Uma sombra que se distende na parede, o deslizar imperceptível de uma cortina de fumaça, o brilho intermitente de uma chama moribunda. Cada um desses detalhes vem acompanhado de uma camada de expectativa que não pesa, mas se insinua fundo. Você percebe o silêncio como uma presença tão viva quanto qualquer figura, e essa quietude o envolve, como uma tapeçaria complexa de sons que não são ouvidos, apenas sentidos. Você tenta mover um pouco os dedos, o gesto lento e calculado para evitar romper o equilíbrio tenso do ambiente. Ao tocar a argila ressecada, sente-se como se acariciasse a própria história da pedra sob você.
uma superfície marcada por séculos, por mãos e rostos que ali passaram e se foram, deixando rastros invisíveis que só o toque insiste em revelar. A sensação da terra se mistura ao calor do seu corpo, criando uma dança imperceptível entre o presente e o passado, conforto e inquietação. De repente, um eco sutil percorre o ar. Passos leves e firmes, cadenciados, mas cautelosos o bastante para se tornarem quase uma dança sobre o solo irregular. Você sabe, antes mesmo de ver, essa aproximação não é um acaso. Carrega uma determinação silenciosa, como um corrimão invisível guiando cada movimento. A respiração se prende, as fibras do seu corpo se enrijecem sem levantar, como árvore que sente o vento e se prepara para a tempestade sem nunca se mover. O som cresce, um pouco, mas horas parecem ter passado no espaço entre as batidas, e seu foco se estreita no escuro até que, finalmente, uma figura se revela com suavidade contra a luz tênue. O vulto traz consigo o aroma marcante da terra molhada, da madeira queimada e um toque indefinível, antigo, como se fosse portador de uma mensagem esquecida. Não há pressa em seus gestos, só um controle absoluto, um convite velado a prestar atenção no peso do silêncio. Você sente o ambiente se contrair por um instante, como se o mundo inteiro tivesse suspirado vinho e medo juntos, à espera do próximo gesto. Essa presença se aproxima o suficiente para tornar o ar entre vocês quase palpável. Cada detalhe se amplia, o som do tecido roçando contra a pele, a leve exalação de respiração que escapa, o quase invisível brilho úmido nos olhos que não desviam do seu rosto. Seu corpo reage à mistura de curiosidade e alerta. Um quebra-cabeça de sensações que se desenrola vagarosamente, como as sombras que se movem nas paredes, cegas e ensaiadas, distantes de qualquer ruído apressado. Você sente o tempo se esticar sob sua pele, alternando entre o frio cortante da pedra e o calor superaquecido do seu próprio pulso. Então, sem aviso, uma voz silenciada surge, um sussurro, quase líquido, que parece unicamente feito para seus ouvidos. Uma promessa sem palavras. O som é tão tênue que você duvida tê-lo ouvido, mas a pressão que acompanha esse segredo sussurrado o impregna, solidificando no ar como a resina que arde e deixa um rastro delicado. Você permanece imóvel, o ar gelado preenchendo seus pulmões, enquanto o corpo inteiro treme com uma mistura de ansiedade e aceitação. A presença desvanece na mesma lentidão que chegou, fazendo com que o silêncio que retorna pareça uma solidão profunda, carregada e definitiva. Você fica ali, no limite entre o agora e o que ainda não se revela, sabendo, com uma certeza cortante e quieta, que o próximo movimento não será apenas por você, nem apenas para você. E então, um som diferente, sutil e incomodamente claro, penetra a penumbra. Um leve estalo, ecoando com a precisão de um comando. Você sente, dentro do seu peito, um frio que atravessa cada osso, anunciando algo que sempre esteve escondido e que finalmente decidiu emergir das sombras. O ar parece vibrar em torno de você, como se o tempo se dobrasse, pronto para revelar o segredo que mudará tudo. Você permanece imóvel, sentindo o próprio corpo como um eco hesitante
Entre o frio cortante da pedra e o calor úmido do suor ainda grudado à sua pele, cada detalhe se alonga, passa devagar diante dos seus olhos que buscam ajuste na penumbra que te envolve. A argila áspera, endurecida em partes, se desfaz em pequenos pedaços sob o toque lentificado de seus dedos. Um contato bruto, mas silencioso. O cheiro forte e enigmático da resina ainda penetra no ar, misturando-se à umidade, que respinga devagar pelas frestas do teto, compondo uma sinfonia persistente de mundos que se colidem em seu corpo cansado. Você sente o tempo puxando para longe cada instante, fazendo o presente flutuar entre a espera e o não dito. O suspiro pausado do vento atravessa as pedras, carregando pequenos flocos de poeira que dançam na luz morna das tochas. Em volta, o silêncio lúgubre cede espaço ao retorno dos tambores. Seus batimentos lentos e profundos como um coração ancestral que pulsa distante, abrindo uma janela mínima para a vida naquela câmara de sondas e segredos. Cada batida parece ressoar por dentro de você, fazendo as costelas vibrarem no ritmo que a sua própria respiração tenta acompanhar. Você desliza os olhos na penumbra e percebe um movimento sutil, quase imperceptível, uma sombra que hesita no limite da visão. Não há pressa nem ameaça frenética, apenas um deslizar controlado que parece desenhar a continuidade da noite. Seu corpo responde com tensão contida, o ar denso ao redor fazendo a pele arrepiar, como se sinais invisíveis fossem emanados de uma presença longe, mas tão próxima quanto o bater quente do seu coração. O frio sutil aumenta, lambendo a superfície nua sob a argila com um toque que se mistura à ansiedade crescente, como se seu corpo soubesse que algo dele esperar. Você imagina as paredes ao redor, gastas pelo tempo e pelo toque ancestral dos que ali passaram. A textura das pedras se faz quase palpável, uma combinação de dureza e silêncio que guarda histórias embaladas em vibrações que mal compreende. Umidade lenta escorre pelas rugosidades, formando pequenos riachos que brilham com a tênue luz das tochas. A sensação do líquido sobre suas mãos traz uma estranha calma, uma suavidade tênue que, por um instante fugaz, desafia o peso concentrado do ambiente. Você passa os dedos com cuidado, o gesto repetitivo criando um ritmo que parece diminuir o espaço e o tempo ao redor. Lá fora, a névoa envolvendo a aldeia começa a dissolver-se em um azul pálido, enquanto o sol ainda hesita na linha tênue do horizonte. O aroma das fogueiras que se acendem longe percorre o ar frio e úmido, trazendo um resquício sólido de calor humano que penetra suas narinas, seu corpo, seu espírito. Você imagina as chamas espirrarem fagulhas na madrugada, enquanto figuras silenciosas compartilham um momento de existência simples, distante e quase impossível de alcançar naquele lugar parado no tempo. De repente, um estalo seco interrompe sua corrente de pensamentos. Um som firme, mas contido, vindo de perto. Seu corpo todo se reacende numa alerta sutil. Você sente os músculos endurecerem, a argila que para pouco, aderida à pele, não é mais conforto, mas um lembrete cru da solidão e da tensão. Os olhos premiam a luz tênue das tochas,
buscando na treva qualquer movimento que confirme a aproximação que seu corpo já pressente. O ar ao redor parece vibrar com uma insistência silenciosa, como fios invisíveis prontos para puxar você nesta teia lenta e escura. A figura surge, enfim, deslizante como se fosse uma extensão da própria escuridão que pulsa ali dentro. Cada passo é medido, uma coreografia antiga que garante sua passagem com respeito e temor. O cheiro de terra molhada e madeira queimada antecede essa presença, impregnando o espaço e envolvendo sua pele numa atmosfera de ancestralidade e mistério. Você sente o ar gelado subindo pela sua garganta, criando uma rigidez na voz que não se ousa ouvir. O olhar fixo da sombra não busca diálogo, apenas uma comunicação silenciosa, um convite inquietante à vigilância. Enquanto a presença se aproxima, uma leve corrente circula entre vocês. Um choque sutil, como se o tempo naquele instante fizesse uma pausa dramática. Você percebe o som tecido da roupa se esfregando contra o ambiente pobre de ar, a respiração baixa que acompanha a aproximação. Cada detalhe desenhado em uma calma estudada que não permite desvios. O corpo inteiro é um mosaico de sensações: o frio da pedra, o calor úmido da sua própria pele, o leve tremor que percorre a espinha, tudo em um jogo de equilíbrio tênue entre resistência e rendição. O murmúrio dos tambores retorna, um sopro distante que ressoa. Pela pedra, agora acompanhado por sussurros quase inaudíveis, ecos de vozes esquecidas que cheiram a sacrifício e a uma promessa feita em silêncio. O ar se preenche de uma densidade nova, pesada, que invade cada fibra do seu ser, como se carregasse não apenas o peso do momento, mas o destino contido dentro dele. Você sente o pulso frear, a mente se estreitar para o instante e o som apenas daquele entrelaçar de presenças que desafia o descanso. Então, quase imperceptivelmente, a presença desaparece, como se a noite recolhesse seu segredo silencioso. O silêncio retorna, denso e mais profundo, molhando a alma e o corpo de uma espera cruel e serena. Você respira fragmentos dessa ausência, sentindo a resina ainda queimada e as sombras que se espreguiçam lentamente pela câmara. Tudo parece suspenso, pronto para um movimento que você sabe que não será apenas seu e que pode exigir mais do que coragem. No escuro agora completo, um som estranho se faz ouvir. Não um estalo comum, mas algo carregado de significado. Um sussurro que não é vento e nem voz. Uma marca invisível sobre sua consciência. Seu corpo inteiro reage, um arrepio que percorre até o âmago, como se o próprio tempo flexionasse sob uma presença antiga e decisiva. Um chamado que não pode ser ignorado. Você prende a respiração, sentindo o frio do desconhecido florescer dentro de você. A noite finalmente rompe seu silêncio com este convite impossível de recusar. Você permanece imóvel, sentindo o eco persistente da respiração em seu próprio peito, como se cada sopro fosse um pequeno clarão em meio à escuridão que insiste em envolver tudo ao seu redor. O silêncio retomou seu reinado, mas não é um silêncio vazio. É denso, quase palpável, carregado de uma expectativa que queima sutilmente na pele e atravessa o ar como um fio invisível. O ar, pesado e um tanto úmido,
parece buscar espaço para se mover, esgueirando-se entre as frestas das pedras antigas, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e uma nota indefinida de resina queimada, um perfume familiar e estranho ao mesmo tempo. Sua pele sente, por instantes, o frescor delicado de gotas de água que começam a escorrer, obedecendo à lenta dança da gravidade, enquanto o som contínuo, quase ritmado, desses pingos ecoa na vastidão do templo. Seus dedos tocam a argila endurecida sobre seu braço, a textura rugosa e irregular, repleta de pequenas fissuras, lembra o toque áspero das cascas de árvore após uma noite chuvosa. Um movimento simples, repetido agora pela terceira vez, faz com que você sinta o pó delicado desprendendo-se aos poucos, caindo quase sem som, como se o tempo estive desfazendo-se dali mesmo, dispersando-se no ar como uma memória que luta para persistir. Do lado oposto, a pedra fria onde seu corpo repousa afunila a sensação da passagem dos minutos. Você sente a dureza se fundindo à constância silenciosa, que preenche cada parte de seu ser, o latejar lento e firme dos tambores ressoando de longe. É um ritmo ancestral, que parece ter nascido junto com aquelas paredes e que marca o compasso do seu próprio coração. Uma batida cuidadosa, imensa em sua moderação, convidando ao abandono gradual das tensões que insistem em se agarrar à sua espinha. Durante esse instante suspenso, um fio tênue de luz atravessa uma fresta. Estreita no teto, ela dança suavemente, provocando sombras que se alongam e se retraem na pedra, desenhando figuras em movimento lento, quase hipnótico. Você sente a pele arrepiar sob essa luz intermitente que se enreda ao frio da argila e ao calor úmido do seu suor, numa conversa sem palavras entre elementos antagônicos, mas silenciosamente cúmplices. Sua atenção se fixada em uma sequência repetida, o leve farfalhar da roupa contra você, o arrastar cuidadoso do tecido, cada dobra deslizando devagar, como se o próprio vestuário alheio te trouxesse a promessa de algo que está por vir, um segredo envolto em sombras e silêncio. Você sente o interior do peito apertar, uma contração lenta e profunda, desconfortável e ao mesmo tempo inevitável, como se estivesse prestes a ser moldado por forças que não se explicam, apenas se sentem. O silêncio entre os tambores se espessa e de repente um sussurro distante surge, quase imperceptível, como o rumor do vento que penetra pelas frestas do templo. Um som que carrega história e mistério, carregado de uma melancolia antiga que envolve sua mente numa rede lenta e envolvente. Cada palavra não dita parece pairar no ar, formando uma névoa que te envolve e enlaça, alimentando a tensão discreta que mantém seu corpo alerta e, ao mesmo tempo, exausto. Você sente o peso do silêncio preencher não só o espaço, mas cada célula sua, e começa a perceber o ritmo do seu próprio corpo desacelerando, puta lenta, seguindo um compasso que ora se iguala ao do tambor, ora se entrega ao fluxo natural da espera paciente. A respiração se faz longo murmúrio, quase um sussurro, e ao abaixar a cabeça, sente a textura fria da pedra acariciando suas têmporas, um toque que mistura alívio e temor num instante único. O cheiro da madeira queimada retorna agora mais definido, misturado com o aroma de terra úmida e folhas secas, uma sensação que remete a caminhos antigos
e trilhas esquecidas no coração da floresta que cerca a aldeia. Você imagina os passos lentos e cuidadosos que um andarilho tomaria naquelas matas, abraçado pela névoa matinal, e o som distante, quase apagado, dessas pisadas repousa como um reverberar no ar dentro de você. Ao alcançar levemente a argila que ainda persiste no braço, você percebe pequenos grãos presos à pele, obstinados em permanecer mesmo frente à sua insistente ação. O toque se torna rítmico, quase meditativo, cada movimento ajudando a dissolver a tensão que pulsa sob a superfície. Você sente o suor misturando-se à poeira. Uma colcha fina que se acumula e se retira com uma lentidão que lembra a dança dos galhos na brisa. Lá fora, algum som distante rompe a quietude. O tilintar delicado de pequenos sinos ecoa na aldeia, cada nota caindo no ar como uma prece silenciosa para o dia que lentamente desperta. Você sente que esse som atravessa não só a pedra e o silêncio, mas o seu próprio corpo, criando uma fissura tênue na muralha de atentos sentidos que você mantém ao redor. É um sopro de vida que contrasta delicadamente com a imobilidade daquele instante quase sagrado. Sua mente permanece absorta naquele fio invisível que liga o antigo templo à aldeia que desperta. Uma conexão que você sente como um puxão lento, interrompido, mas constante. O suor em sua testa escorre novamente, misturando-se à poeira solta, e você sente a respiração acelerar sutilmente, ainda sem abandonar a calma controlada que aprendeu a cultivar. O som suave de passos se aproxima. É preciso quase um esforço monumental para não ceder à vontade de se mover, mexer, respirar alto. Dentro da penumbra que o cerca, finalmente, uma silhueta se destaca, discreta, quase apagada contra o tecido da sombra e da luz tênue. A presença não anuncia sua chegada, apenas se insinua. Desliza como uma sombra que aceita a própria escuridão como abrigo natural. Você percebe o perfume terroso e o alento frio que a acompanha. Um convite não dito, uma provocação lenta para estar pronto, para sentir, para responder sem falar. O instante se prolonga, cheio de uma tensão sutil que não explode, mas pulsa junto com o bater dos tambores e o sopro constante da pedra antiga sob suas costas. Você sente que o momento chegou, o ponto em que a espera deixa de ser chão e se transforma em ponte. E quando a figura se dissolve entre as sombras, um último som corta o ar. Um estalo seco, breve, mas carregado da promessa sombria que só o silêncio sabe carregar. O peso do que está por vir pressiona seu peito, e você sabe, o próximo passo não será mais apenas seu, nem poderá ser tomado sozinho. Você permanece imóvel enquanto a figura deslizante se dissolve na penumbra, e o silêncio retorna com sua densidade quase palpável, envolvendo o espaço como um manto frio e espesso. O ar parece carregar vestígios do seu perfume terroso, uma presença que ainda pulsa ao redor, quase fazendo a pedra respirar junto com você. Você sente o corpo pesado, mas atento. Cada músculo tenso, como se ainda aguardasse um gesto que sabe não chegará tão cedo. O ritmo lento dos tambores se alinha ao seu coração, criando uma cadência que parece desafiar o próprio tempo. O som é profundo, distante, carregado de ancestralidade, e você o sente reverberar nos ossos, ecoando dentro das costelas com uma força silenciosa.
A respiração se torna curva suave, quase um suspiro que embala o momento, enquanto seus olhos perambulam pela escuridão que preenche o recinto, buscando significado nas sombras que brincam com a luz vacilante das tochas. Você sente a aspereza da argila endurecida ainda agarrada à pele, um peso silencioso que mistura a memória do suor recente com a textura fria da terra. Os dedos deslizam sobre aquela superfície irregular, num movimento repetitivo e ritualístico, que parece segurar o tempo em seu próprio ritmo lento, quase hipnótico. O toque é áspero e firme, como se cada grão invocasse a resistência antiga daquilo que não pode ser esquecido. A luz tênue que atravessa o teto em pequenas frestas dança no ar, criando cortinas suaves que se mexem lentamente, quase como se obedecessem à respiração do espaço. Você senta, devagar, sentindo o frio da pedra morder a pele junto às suas costas e o calor quase indistinto do suor que desliza pela testa. O cheiro de fumaça e madeira queimando preenche o ambiente, misturando-se ao odor úmido da terra e à resina que persiste em seu vestígio na pele. Lá fora, a aldeia desperta vagarosamente, distante, com sons de passos e vozes que pouco alcançam sua prisão silenciosa. Você imagina o calor do fogo compartilhado, as formas indistintas de pessoas começando o dia, cada um com seus próprios silêncios e esperanças. Mas aqui, a quietude pesa, estendendo-se como um véu entre você e o mundo lá fora. O ar ao seu redor parece vibrar com uma tensão invisível. Um farfalhar leve percorre o chão, quase como um suspiro da pedra, ou desleixo de folhas secas tocadas por uma brisa tímida que ousa infiltrar-se na câmara. Seu corpo reage, embora se negue a se mover, mantendo-se em um estado de alerta obediente, enquanto seus sentidos se estreitam. O calor na sua nuca esquenta e esfria em um ciclo lento, um lembrete da vida que pulsa, mesmo onde o silêncio reina. Um som único emerge da penumbra, o estalar de um galho que se parte, seco e preciso, reverberando como um aviso sutil. Um eco tão imenso que chega quase mudo, deixando um rastro de expectativa no ar. Seus olhos buscam a origem, vagarosamente na escuridão que parece se aprofundar a cada instante. O corpo inteiro se contrai com a iminência daquele momento suspenso, a argila em seus dedos tornando-se o último contato com a resistência palpável daquele instante. A figura reaparece, agora mais próxima, seus passos deliberados formando um ritmo próprio, carregado de significado não verbalizado. Cada movimento é lento, preciso, sem pressa, como se fosse a encarnação do próprio tempo se movendo contra a correnteza. O perfume de terra molhada e fumaça se intensifica, misturado a uma nota indefinida, que parece ressoar em suas memórias esquecidas, um chamado sem forma nem voz. Você sente o frio do ar crescer, lambendo sua pele com a insistência de uma promessa que não pode ser ignorada. O calor pulsante do suor se mistura à aspereza da argila, criando uma tensão eletrizante que percorre seus nervos, enrolando-se em torno da espinha. Seus olhos fixam-se naquela sombra silenciosa, tentando decifrar o mistério em seus gestos demarcados pela lentidão hesitante da noite. O som dos tambores cessa por um momento, deixando um vazio carregado, denso como chumbo suspenso no ar.
O silêncio que desembarca é uma presença pesada, que parece envolver seu corpo inteiro, comprimindo cada alma de seu ser com uma tranquilidade ameaçadora. O sussurro distante retorna, agora como um véu de segredos que se esparrama lentamente entre vocês, quebrando o espaço com sua voz invisível. Sua respiração se torna mais lenta, um murmúrio que preenche o vazio com a promessa de um novo ciclo. Os dedos continuam a deslizar sobre a argila com preguiça resignada, como se aquele gesto fosse capaz de ancorar sua mente na realidade, afastando o turbilhão silencioso que cresce como uma sombra irregular. Você sente a quietude da pedra sob seu corpo, firme e implacável, enquanto o ambiente parece se contrair ao seu redor, reduzindo cada estímulo à sua essência mais crua: cheiro, toque, som e ausência. A sombra permanece imóvel, uma presença suspensa entre a luz e a escuridão. E você sabe que chegou o momento de ouvir o que não pode ser dito. De repente, um ruído quase imperceptível quebra a penumbra. Um estalo seco, curto, como um comando sutil traçado na atmosfera carregada. Seu coração dispara silenciosamente. Um clique invisível, um salto mudo que atravessa seu peito. Enquanto você espera, tenso e imóvel, a presença se move pela última vez, deslizando para trás. Na noite, e o ar esfria, trazendo consigo a promessa do desconhecido. E no instante seguinte, no silêncio que retorna ainda mais opressor, você percebe que o tempo tornou-se uma carne maleável, e dentro dela pulsa um segredo oculto que, quando emergir, não deixará mais espaço para o seu descanso. Você permanece imóvel, sentindo o ar gelado espalhar-se com lentidão pelo espaço, infiltrando-se em cada curva do seu corpo que repousa sobre a pedra fria. A umidade nas paredes cresce sutilmente, tornando o ambiente mais denso, como se o próprio ar tivesse ganhado peso, comprimindo seu peito em uma pressão silenciosa. A respiração contida surge agora como um som ritmado e pesado, ecoando vagamente entre os recantos sombrios da câmara. Seus pulmões captam cada trêmulo fio de ar com uma curiosidade quase reverente. Seus dedos deslizam novamente sobre a argila secada na pele. Uma sensação rugosa, resistente, que lembra a terra rachada de uma planície esquecida. Você repete o gesto lentamente, numa cadência quase meditativa, sentindo a mistura do calor residual do suor e o toque áspero do barro. A poeira fina ao redor parece dançar, levitando em pequenos redemoinhos provocados pela sua respiração pausada, esparramando-se no ar manso como segredos invisíveis que nenhum som se atreveria a revelar. Um som migra por entre os tecidos do silêncio, um farfalhar delicado, próximo, que parece tocar a superfície da noite com dedos invisíveis. Você sente o mais do que ouve, tomando forma em sua pele, como arrepios que se desenrolam lentamente, circularmente, ressoando da nuca até as pontas dos dedos. O cheiro da resina queimada intensifica-se, trazendo um frescor agoniante, cortante, que invade suas narinas como um convite contido para manter-se alerta, ainda que o peso da exaustão se esgueire para ocupar cada espaço vazio da mente. Um lampejo tênue de luz atravessa a penumbra, vindo de uma fresta estreita no teto, que toca sua face com um beijo morno e discreto. Os contornos das pedras resvalam nessa claridade branda,
revelando manchas amareladas e fissuras delicadas, como se a própria história gravada naquele espaço pudesse sussurrar segredos se você apenas se atrevesse a escutar com mais atenção. A textura da pedra, fria, apresenta um contraste gritante com o calor quase pegajoso do suor que escorre pela lateral do seu rosto. Sua pele parece contar uma história silenciosa, escrita em minúsculos detalhes que só o contato direto permite entender. Os tambores retomam seus compassos pausados, lentos como um coração que se esforça para manter seu pulso sob controle. Cada batida vibra no ar, no seu corpo, criando uma sensação física que se espalha pela espinha, sentida primeiro como um leve formigamento que se transforma em uma corrente tênue de energia. O eco desse ritmo ancestral atravessa o tempo e o espaço, conectando você a algo intangível, ainda que tangível o suficiente para ser percebido ali, no frio daquela noite. Você escuta distante, mas inconfundível, o tilintar dos sinos que atravessa o ar pesado da madrugada. Esses sons caem no espaço entre as pedras, espalhando-se em ecos que parecem carregar uma carga sagrada. O aroma das fogueiras da aldeia chegam mesclados ao vento, trazendo um calor ausente, perdido naquele interior onde tudo parece descansar em um limbo de espera e vigilância. O fogo, distante, é uma promessa muda de vida. Seu estalar relaxa o ambiente sem apagar a tensão que percorre seus nervos. Volta a atenção às suas mãos, deslizando com lentidão por aquela argila ressecada e grudenta, arrancando pequenos pedaços que caem sem pressa no chão frio, fazendo um som quase inaudível de desaparecimento. O movimento é repetitivo, hipnótico, envolvendo seus sentidos em um círculo vicioso que tenta mantê-lo presente, ancorado na realidade de cada grão. Você sente o cansaço nos músculos, mas a mente permanece acessa, vaga e alerta ao mesmo tempo, como se o silêncio carregasse vozes não ditas. Lá fora, o céu começa a clarear em um azul pálido, ainda indeciso, enquanto a névoa se dissolve vagarosamente, deixando entrever os contornos dos campos e das casas ainda adormecidas. O seu corpo sente o peso do tempo, aquele limiar tênue entre a noite e o dia, onde a promessa de luz encontra o arrepio frio da sombra. O ar muda de textura. Cada sopro de vento entrando pelas frestas traz o cheiro fresco da terra molhada e folhas, tingido desse silêncio quase sagrado que se instala antes do despertar final da aldeia. Um estalo seco ecoa próximo, retumbando no espaço vazio como uma pedra lançada no lago da quietude. O som corta a monotonia do ritual, produzindo uma onda de alerta que atravessa cada parte do seu corpo. Você prende a respiração, sentindo a argila endurecida pressionando sua pele, a aspereza se tornando uma âncora para o momento que se revela. Seus olhos buscam na penumbra uma origem que bate leve, como o bater suave de asas de uma coruja invisível, ou o deslizar cuidadoso do solo por passos que não ousam despertar o eco. A presença reaparece, solidificando-se na forma de uma sombra que desliza com uma precisão fluida, quase inquietante. Seu passo lento, cadenciado, carrega uma linguagem sem voz, cheia de intenções ocultas,
A textura do ar muda, ficando mais densa e fria, tocando sua pele delicadamente, como se sussurrasse uma advertência sem necessidade de palavras. O cheiro da terra molhada mistura-se à fumaça disfarçada, revestindo o ambiente com uma aura ancestral, carregada de promessas e mistérios. Você permanece imóvel, o coração batendo mais acelerado, como um tambor breve e surdo que ecoa na garganta, inquieto e silencioso. Cada músculo se contrai, pronto para o que ainda não entende, enquanto a sombra se aproxima quase o suficiente para que seu aroma crie um vínculo indelével com a ansiedade que pulsa sob a sua pele. A respiração se torna um fio tênue, quase um sussurro que se perde entre o silêncio opressor. E você percebe que ali, naquele instante, a linha do tempo é tênue, maleável. O toque frio do ar parece serpenteá-lo, envolvendo seu corpo inteiro num abraço contraditório de medo e fascínio. O ritual, até então um peso conhecido, assume a forma de um limiar, uma passagem que exige algo além do que já foi suportado. E, quando a figura finalmente se desvanece, o eco do estalo retorna mais uma vez, não mais como anunciante, mas como convocação. Você sente no fundo da alma que o segredo escondido na escuridão da noite está prestes a emergir e que daqui para frente a história que você vive não será apenas sua para contar, mas um silêncio compartilhado que poderá mudar tudo. Você permanece imóvel, a respiração agora suave e imada, como se o próprio tempo tivesse aceitado desacelerar ao seu redor. O ar frio da câmara se mistura ao calor que ainda pulsa, uma dança tênue de extremos que cria uma paz instável, mas verdadeira. As sombras nos cantos perdem sua intensidade, tornando-se meros traços esmaecidos na textura antiga das paredes. O silêncio recuperado carrega um conforto inesperado, a sensação de que o ciclo finalmente encontra seu fechamento. Seus dedos deslizam uma última vez sobre a argila seca, sentindo a aspereza que há tanto acompanhou essa jornada. Cada grão que se solta é um adeus silencioso àquilo que foi e um convite sutil para o que virá. A poeira fina assenta delicadamente no ar, como se o templo respirasse com você, respirasse um alívio contido. A presença misteriosa que tinha envolvido o espaço desvanece, deixando apenas uma memória intangível, mas poderosa. Lá fora, a névoa começou a se dispersar sob a luz crescente do sol, revelando a aldeia em seus contornos familiares. O aroma da fumaça das fogueiras misturava-se ao frescor da manhã, desta vez não mais carregado de tensão, mas com uma doçura tênue, como um abraço coletivo que envolve cada morador despertando para um novo dia. As vozes sussurradas transformavam-se em risos contidos, passos firmes e uma comunhão renovada entre corpos e histórias que momentos antes pareciam suspensos na incerteza. Você sente o calor suave do sol tocar sua pele lentamente, fazendo a umidade da câmara se evaporar como um ritual final de purificação. O toque da luz é um convite delicado à continuidade, à vida que persiste mesmo diante das provas silenciosas do passado. A pedra ainda fria desaparece sob seu corpo, o alívio de um chão menos rígido, trazendo uma sensação simples e profunda de abrigo.
por um instante. Seus olhos brilham ao lembrar os rostos da aldeia, as mãos firmes dos que esperavam para além das paredes, os olhares que carregavam confiança renovada. O segredo que pairava na escuridão agora repousa compartilhado entre você e esse espaço ancestral, uma ponte invisível entre o que se foi e o que será contado. As histórias não precisam mais de palavras, pois ficaram gravadas em cada partícula de argila, em cada estalo da madeira, no lento caminhar dos tambores que retomam sua cadência como um coração ancestral finalmente em paz. Seu corpo relaxa, o peso do ritual se desfaz como um véu que se levanta gentilmente. O suor escorre mais lentamente, misturando-se à poeira com uma naturalidade que revela a transformação íntima que você experimentou, não apenas física, mas espiritual, silenciosa e definitiva. As sensações contrastantes de calor e frio, aspereza e suavidade, gasto e renovado, fundem-se em uma única percepção serena, um convite a deixar ir sem resistência. Ao levantar os olhos, você percebe o último feixe de luz atravessar a fresta, tocando uma pedra com a calma de um suspiro. É como se a própria câmara respirasse aquilo que não pode ser dito em voz alta. Uma bênção sem palavras que embala tudo o que veio antes. O leve tirintar distante dos sinos acompanha esse momento. Notas delicadas que caem no silêncio com uma suavidade inesquecível. Uma canção final, um acalmar coerente. A mente, antes tensa e alerta ao menor som, agora repousa em uma quietude profunda, onde pensamentos se dissolvem numa névoa calma. A sensação é de estar ao mesmo tempo exatamente onde deveria estar e livre para partir, pois a verdade que carregava desde o início foi revelada na forma de um presente silencioso. Você fecha os olhos lentamente, sentindo o peso da câmara e da argila abandonar sua pele, enquanto o corpo inteiro parece flutuar no instante exato entre o passado que se foi e o futuro que ainda está por vir. Lá fora, o dia desperta com um brilho acolhedor, como o primeiro suspiro após um longo sono. A aldeia se espreguiça sob o céu claro e a promessa silenciosa de dias mais leves, acompanhados pela memória do ritual que, enfim, cumpriu seu propósito. E você, envolto nessa atmosfera de conclusão e de renovação, se permite um último suspiro, lento, profundo, sonoro, que sela a jornada com a serenidade de quem sabe que tudo foi enfrentado e agora repousa em paz. O silêncio, agora reconquistado, abraça a câmara e seu corpo, e enquanto a luz do sol se expande pela sala, banhando tudo em um tom dourado e morno, a sua respiração se torna o único som, compassado e tranquilo. Um convite irrecusável para deixar ir, para descansar, para dissolver-se no abraço silencioso da noite que se despede e do dia que se anuncia promissor. Você se entrega finalmente ao repouso, embebido na calidez do amanhecer e no silêncio acolhedor da história que termina. E nesse instante, entre o despertar de uma nova era e o som distante dos tambores, só resta deixar-se ir, suave, lento, como um fio tênue de fumaça que se eleva sem pressa, desaparecendo no vasto céu azul do tempo.